Bom dia, meus queridos irmãos, vocês que têm estado conosco todos esses últimos domingos, estudando a lição através desses áudios, desses vídeos. Eu espero no Senhor que esta seja mais uma lição que possa trazer benefícios espirituais a cada um dos meus queridos irmãos. Nós temos esse privilégio de poder abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e tirar proveito para a nossa vida cotidiana. Estamos estudando agora uma série de assuntos sobre profetas, mensageiros de Deus, como nós vimos na lição passada. E hoje nós vamos dar continuidade a esses estudos sobre profetas, mensageiros de Deus, que tem como título A Certeza do Juízo Divino. Esse estudo está somente contido no livro de Amós, do profeta Amós. No domingo passado nós vimos um pouquinho sobre o profeta Amós, sobre o profeta Oséias, sobre o profeta Isaías e sobre o profeta Miqueias. Foram, assim, alguns extratos desses profetas. E na lição de hoje e na lição do próximo domingo, se o Senhor assim permitir, nós estaremos, então, um pouco mais avançando naquilo que o Senhor falou através do profeta Amós e que chega até nós em nossos dias. A todos, um bom proveito do estudo desta lição, com alegria, apesar dos pesares. Sabemos que é um tempo difícil que vivemos, sempre temos dito isso, e é para confortar, que assim falamos, aqueles que estão sofrendo. Agora mesmo, quando estou preparando essas lições, recebo notícias do falecimento de um irmão lá de Senador Camará, nosso irmão Edivaldo. Isso nos traz muita tristeza, porque é um servo de Deus, ainda não tão idoso, operante na obra, mas aprove o Senhor chamá-lo à sua presença. Bem como nós estamos muito assim entristecidos com a notícia de um nosso querido irmão lá de Bom Clima, em Petrópolis, que já vem lutando há algumas semanas, e as últimas notícias são que o estado dele também é muito grave. Eu estou contando isso porque eu sei que muitos de vocês acompanham-nos também em oração para esses e tantos outros enfermos. Por isso que eu disse, é uma alegria, mas ao mesmo tempo nós temos esse pensamento de dor no coração quando lembramos dos que estão sofrendo. Bom, deixando então esse aspecto, vamos partir para o estudo desta lição de hoje. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês e a mim também, que tenho procurado preparar esses estudos. Como tem sido o nosso costume de estudarmos a Bíblia, eu peço a vocês que abram as suas Bíblias. É muito importante, principalmente na lição de hoje, que vocês, na medida do possível, possam ter suas Bíblias bem a jeito, bem à mão, já aberta no livro de Amós, porque o nosso estudo está fundamentado, como eu já comentei, somente nesse livro, com exceção do texto áureo. Então, nós vamos estudar Amós, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículos 4 a 6 e capítulo 8, versículos 4 a 7. E nesses estudos, seria bom que você também pudesse ter a jeito um lápis ou uma esferográfica, quem sabe ir fazendo alguma anotação, algum sublinhado, para que chame a atenção futuramente numa revisão desses estudos. O título nós já temos dito, A Certeza do
juízo divino. Vamos ver como Deus tratou desse assunto com o profeta Amós. O nosso textuário é Amós, capítulo 5, versículo 15. Como costume, nós lemos o textuário quando em classe de maneira coletiva, e vamos fazê-lo da mesma forma. Mesmo separados à distância, nós vamos procurar ler juntos o textuário. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, esse é o versículo escolhido como textuário da nossa lição, que tem por estudo, nesta manhã, a certeza do juízo divino. E com base nesse título, a certeza do juízo divino, durante a semana, diversos textos foram lidos por cada um de nós. E eu procurei destacar aqueles textos que convergem para o tema da lição. E com isso nós já estamos também estudando esse assunto. De uma certa maneira, nós já estamos explorando esse tema, a certeza do juízo divino. E o primeiro texto que eu separei de segunda-feira, Amós 1, versículo 6. Esse versículo ele vai ser bem assim explorado, porque faz parte do corpo da lição de hoje. Nós vamos também, quando estivermos estudando o livro de Amós, falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui no versículo 6, o que eu observo é que o Senhor diz o motivo do castigo prometido. O Senhor está avisando o motivo pelo qual ele castigará o povo, castigará as autoridades desobedientes. Por quê? Levaram cativo todo o povo. Quer dizer, eles deixaram que os inimigos levassem o povo escravos para suas nações, né? Aqueles inimigos que venceram as batalhas contra Israel, e as autoridades não se dispuseram a impedir que isso acontecesse. Pelo menos é o que nós entendemos quando lemos, né? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Nós vamos abordar esse assunto da injustiça social praticada contra o povo, e a escravidão é uma dessas gravíssimas injustiças social. Na terça-feira, Amós capítulo 2, versículo 6, o Senhor aqui fala da corrupção no judiciário em Israel no dia do profeta Amós. Olha o que lemos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. É lamentável observarmos que as pessoas que deveriam ser os guardiões da justiça são eles aqueles que dão um mau exemplo da corrupção, ou seja, de proferirem suas sentenças a troco de dinheiro. E aqui não é muito nem muito dinheiro. Diz assim, um par de sandálias seria já suficiente para corromper alguém que estava nessa função na época do profeta Amós. Triste situação, vocês concordam?
Quer dizer, quando nós hoje vemos isto acontecer no nosso meio, ficamos achando que são comportamentos dos últimos tempos, mas infelizmente esses comportamentos de corrupção na alta esfera já vêm desde os tempos mais antigos. Porque o coração do homem ele é perverso, não importa a sua formação, nós sempre batemos nessa tecla, não importa, ele, se não nascer de novo, vai agir dessa forma, como nós estamos vendo aqui no livro do profeta Amós. Na quarta-feira, Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz que não faria nada sem antes avisar aos seus profetas. Isso é muito importante saber que Deus só age depois de muito avisar, depois de muito chamar ao arrependimento, chamar a consciência do pecado. Olha o que está escrito. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse é um Deus de transparência. É um Deus que age com uma lisura que os homens têm que aprender. Tem que aprender com o nosso Deus, de dar transparência às suas ações. É o que nosso Deus faz. Ele avisa aos profetas, que são aqueles que vão comunicar ao povo o que Deus pretende fazer. Na quinta-feira, eu separei Amós 3, versículo 10, porque aqui eu observo que o Senhor fala sobre os que entesouram a violência e a devastação em seus castelos. Quem é que mora em castelos? Vocês já sabem quem são, né? Não são aqueles pobres sem tetos. Não são aqueles pobres que vivem honestamente. Quem mora em castelos são as pessoas que estão abarrotadas de valores econômicos e procuram essas moradias, muitas vezes até para se esconderem, se guardarem, né, dos ladrões ou dos malfeitores. E o que nós lemos no versículo 10 é exatamente isso. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Esse livro de Amós é um livro de uma atualidade extraordinária. Ainda hoje isso se repete. Pessoas inescrupulosas que vivem de uma forma exorbitante nos seus castelos, porque estão ali, porque entesouraram a violência e a devastação. É o que está em Amós 3:10. Na sexta-feira, Amós 8, versículo 4, o Senhor fala dos que têm gana contra o necessitado e destrói os miseráveis da terra. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis, os pobres, os necessitados. Olha, essa palavra gana, ela é uma palavra muito forte, né? Nos mostra aquela raiva, aquele ódio, aquela fúria, aquela antipatia que alguns têm contra o necessitado, contra aqueles que não têm o que comer ou o que vestir. Infelizmente, esta é uma discrepância
que sempre existiu, desde os tempos do profeta Amós e antes dele, isso existia, e existe ainda hoje. E existe ainda hoje. Por mais que os países sejam desenvolvidos, economicamente falando, infelizmente, ainda há muitas pessoas necessitadas e miseráveis. Alguns podem dizer que são pessoas que não buscaram acertar na vida, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes são pessoas muito trabalhadoras, mas por serem honestas, por fazerem o que a Bíblia ensina, elas não se compactuam com o roubo, ou com a malandragem, ou com a corrupção, e por causa disso, elas pagam o preço da necessidade, elas pagam o preço de serem miseráveis. E nós precisamos, meus irmãos, estar atentos que o Senhor fala dos que têm esse tipo de pensamento contra essas pessoas. No sábado, Amós 8:11, o Senhor fala do tempo em que haverá fome de ouvir as suas palavras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Mas prestem atenção, olha a sua Bíblia aí. Não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Virá dias em que esta palavra sagrada não vai ser mais proferida, porque os servos do Senhor, os profetas do Senhor, já estarão com ele na glória. E os que aqui ficarem não saberão manusear esta palavra, porque não terão um novo nascimento, não têm o Espírito Santo, porque só entendem a palavra aquele que primeiramente passou por uma transformação de vida. Do contrário, a Bíblia será para as pessoas que não passaram por esse processo um livro qualquer. E muitas vezes desprezado, sem nenhum valor. Portanto, haverá fome de ouvir as palavras do Senhor. Mas vão ver, cadê aquele pregador? Cadê aquele professor? Cadê? Você vai olhar para um lado e olhar para o outro e vai sentir saudade daquele tempo em que havia fartura da palavra do Senhor aos seus ouvidos. Eu acho que nós já estamos vivendo esse tempo. Quando eu olho para a igreja, não só em Madureira, mas de uma maneira geral, eu percebo que está havendo uma escassez desse alimento espiritual saudável. O que nós temos visto é muitos alimentos confeitados, muitos alimentos fantasiados. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, assim como nos dias de Amós. E terminando as lições da semana, nós temos a lição de domingo, também fazendo parte de leituras diárias. Aí saímos do livro de Amós e vamos para o livro do profeta Ezequiel. E nesse livro do profeta Ezequiel, eu separei o versículo 21. Mas diz o Senhor. Mas diz o Senhor, se o perverso se converter e obedecer os seus estatutos, não será morto. Eu citei esse texto de Ezequiel, mas agora eu estou observando, meus amados irmãos, que eu cometi uma... Não é isso mesmo. É isso mesmo. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Eu pensei que tivesse cometido uma falha, mas não. Então, vou ler novamente. Mas,
se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Então, Ezequiel nos traz esse alento de que se houver conversão dos pecados cometidos e se houver obediência aos mandamentos, aos estatutos, Deus não punirá com morte aquele arrependido. Portanto, durante a semana, nós tivemos esses estudos e agradecemos a Deus, porque só essas leituras diárias já seriam suficientes para encerrarmos o estudo desta lição de hoje. Mas nós vamos procurar ser breve agora nos demais assuntos que estão abordados na lição, que vocês têm também aí em mãos. Eu dividi em 3 itens, apenas 3 itens, para não tomar muito tempo dos meus queridos irmãos, mas procurar esclarecer aquilo que for necessário. Nesses 3 itens, eu vou trazer para nós, nesta manhã, algumas considerações sobre o livro de Amós. Nós já começamos falando isso na lição passada, mas vamos acrescentar talvez mais alguma informação. Depois, com base no texto da lição, nós vamos ver as ameaças do Senhor contra Judá e Israel. E, por último, o grave pecado da injustiça social cometido em Israel. Isso tudo com base nos textos que nós temos para o estudo desta manhã. Algumas considerações sobre o livro de Amós. Eu separei alguns subitens. Primeiro, Amós faz parte daquele grupo de profetas que viveu no século VIII a.C. Como nós temos aí no capítulo 1, versículo 1, Amós, ele teve uma visão, né, que ele era uma pessoa pastor de ovelhas, diz aqui que ele era entre os pastores de Tecoa. Essa localidade era uma zona rural, ali perto mesmo, onde ele vivia o seu ministério, né? Seu ministério, melhor dizendo, vivia a sua profissão, porque ele foi chamado, como nós falamos no domingo passado, estando em trabalho. Ele não era um profeta, digamos assim, de tempo integral. Nós costumamos, às vezes, chamar os irmãos missionários de obreiros de tempo integral, porque pressupõe que são irmãos que deixaram suas lidas profissionais e se dedicam exclusivamente a divulgar a palavra do Senhor. Mas tem aqueles obreiros que são chamados de tempos parciais, que têm as suas lidas cotidianas e também dividem o tempo com a obra do Senhor. Amós nos parece que é desse segundo grupo, aquele que era pastor de ovelhas. Alguns acham até que ele possuía rebanho próprio, teria ele empregados para ajudá-lo na sua atividade. Quer dizer, ele era, até podemos dizer assim, um empresário, hoje usa-se esse termo, né, da agropecuária, né? Não sei se seria mais ou menos isso. E ele era muito simples, apesar dele ser um pastor de ovelhas e ter sido chamado por Deus para ser profeta. Nós observamos lá no capítulo 7, versículo 14, ele sendo questionado pelos sacerdotes, se não me engano, Amazias. Ele diz: olha, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros.
Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então, isso já falei e volto a dizer, nos ensina que para servir ao Senhor, nós temos que ouvir do Senhor o chamado. Se o Senhor nos chamar, Ele vai nos capacitar. E foi o que nós aprendemos aqui com o profeta Amós. Ele foi chamado para uma missão muito importante, porque ele teria que anunciar a mensagem do Senhor ao povo naquela época. Nós vamos ver aqui no item B que ele anunciou não apenas a Israel ou a Judá, mas ele anunciou castigo às nações e cidades vizinhas de Israel que sofrerão por causa da quê? Da crueldade da sua conduta de guerra. Por isso que eu pedi no início que vocês deixassem suas Bíblias abertas, porque aí vocês podem observar do capítulo 1, versículo 3, ao capítulo 2, versículo 16, essas nações, essas cidades vizinhas que o Senhor anunciou através do profeta que mandaria o castigo por causa da sua desobediência. Olhem aí, no versículo 3, aqui fala sobre a cidade de Damasco, né? Por 3 ou por 4 transgressão. Essa é uma maneira do Senhor se referir, né? Que por numerosos e repetidos atos de rebelião, o Senhor não deixaria impune a desobediência praticada. Não foi uma nem duas, mas foi várias vezes, repetidas vezes, que cometeu-se essas transgressões. Quer dizer, nem por, como diz o texto aqui, né? Por 3 ou por 4. Quer dizer, o Senhor foi muito longânimo na primeira vez, na segunda, mas chega um ponto que o Senhor diz, não temos mais conversa. E do versículo 3 ao versículo 4, aliás, até o versículo 5, observamos então Amós falando sobre a cidade de Damasco. Do versículo 6 ao versículo 8, a profecia se volta para as transgressões de Gaza e da Filístia. Do versículo 9 e 10, sobre Tiro. Dos versículos 11 e 12, sobre Edom. Dos versículos 13 a 15, sobre Amon. Dos versículos, capítulo 2, 1 a 3, sobre Moabe. E dos versículos 2 a 5, sobre Judá. E depois, dos versículos 6 a 16, sobre Israel. Então, esta informação ela é interessante para nós que estudamos as Escrituras, para percebermos que a visão de Deus de moralidade, de correção, não era apenas restrita a Israel e a Judá. Nós vamos explicar por que Israel e por que Judá daqui a pouco, mas estendia também às demais nações. Ou seja, ainda hoje, os princípios morais do Senhor são para todos os povos. E porque todos os povos, desobedecendo os princípios morais, de ética, da boa moralidade, sofrerão castigo. Porque Deus avisa. Deus não deixa, como já vimos, né, sem falar através do profeta, que vai mandar o castigo, como de fato tem planejado e vai fazer. Nós já está fazendo, nós nem temos dúvida disso. O profeta Amós, ele tece contra a sociedade israelita da época duras críticas. E aí, meus irmãos, esse assunto é um assunto até pouco
abordado entre nós, porque muita gente acha que isso é questão de política ou é uma intromissão nas áreas que não pertence à igreja, mas não é bem isso que está aqui, porque a injustiça social, a corrupção, a opressão, ela é um mal que precisa ser extirpado ou pelo menos denunciado, já que não há como acabar com estas práticas, mas pelo menos dizer que nós não concordamos com estas coisas que acontecem. Então, quanto à justiça social reinante, nós podemos observar no capítulo 3, vocês estão com a Bíblia aberta aí, e rapidamente vocês folheiam a Bíblia, tão perto um texto do outro, e vê lá o que está escrito. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência. Nós estudamos isso na lição de quinta-feira, né? Entesoura no castelo a sua violência. Não vou estender, porque já falei no estudo da lição de quinta-feira. Mas olha só, lá no capítulo 5, versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Versículo 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Olha, vale a pena sublinhar esses versículos, meus irmãos, para nós entendermos que a palavra de Deus, ela é de um alcance que vai muito, muito além, às vezes, do nosso pensamento. Tá? Aqui o Senhor está sendo muito claro a respeito dessa injustiça social, mas ainda tem mais. No capítulo 8, versículo 4 a 6, olha, vira a sua Bíblia aí rapidamente e veja lá. Ouvi isto, vós que tendes gana. Nós comentamos sobre esta expressão gana, né? Essa fúria, esse ódio, essa raiva contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Foi a lição de sexta-feira, mas continua o versículo 5. Eles dizem, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros, tal, para comprarmos, versículo 6, para comprarmos os pobres por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias e vendermos o refúgio por trigo. Comprarmos os pobres por dinheiro. Isso me dá arrepio de ver a escravidão sendo aqui como uma mercadoria, o ser humano sendo vendido como uma mercadoria. Olha que livro, meus irmãos, que livro para ser pensado com muita clareza o que Deus tem para nos dizer. Ainda, agora, o suborno e prevaricação, Juízes 5:12, nós vemos, aliás, Amós 5:12, né? Eu estou com o nome Juízes na mente. Veja lá o que nós já falamos, mas vamos ver novamente. Por serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis os justos, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. E a violência, mais uma vez, aos pobres. Alguns podem até achar estranho, mas é o que está aqui no livro de Amós, né? Eu não posso deixar, eu concordo plenamente, não posso deixar de destacar esses versículos. Diz o versículo de Amós 2:6. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo.
porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Nós já falamos, mas esses textos eles voltam. Esse foi o texto da lição de terça-feira, né? E capítulo 8, versículo 6, nós também já temos falado sobre. Mas está aí, você pode anotar na sua Bíblia, tá? Para, se houver algum momento que queira voltar ao estudo, está aí as referências. O profeta Amós então proclama que o Senhor não ficará indiferente com os pecados praticados. A esses que nós citamos ali no item C. E ele cita aqui vários textos em que ele fala sobre essa posição de Deus a respeito daqueles que praticam. Eu vou ler apenas alguns aqui, porque o nosso tempo corre muito, né? Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós. Amós 2:13. Como oscila um carro carregado de feixes. Não foi à toa que houve um grande terremoto naqueles dias, né? De nada valerá a fuga ao anjo, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. E vai falando, né? O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. E outros textos nos mostram que o Senhor fala através do profeta, né? Que não ficará indiferente aos pecados praticados. E mais um item sobre a consideração do livro de Amós. É interessante esse versículo 12 do capítulo 4, né? Quando nós lemos: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Brasil. Prepara-te, ó Madureira. Prepara-te, ó Arlindo. Prepara-te. Ele vai nos estimulando a um acerto para encontrarmos com Ele. Então, que livro, hein? Que joia que nós temos aí na Bíblia. E às vezes nós não temos tempo de esmiuçar, como estamos tendo nesses domingos agora, né? Vale a pena, não vale? Eu espero que vocês estejam apreciando esses estudos. O segundo item da nossa lição são as ameaças do Senhor contra Judá e Israel. Eu comentei há pouco que eu ia explicar um pouquinho sobre o que vem a ser Judá e Israel, porque eu sei que talvez alguns ainda não entendem isso, porque ora fala Judá, ora fala Israel. Nos tempos antigos, quando começou o povo de Israel como uma nação e governados por juízes, mais tarde passou a ser governados por reis, e o primeiro rei nós sabemos que foi Saul, depois veio o rei Davi, e esses reis, eles tinham uma base territorial que abrangia as 12 tribos. Depois do rei Davi veio o rei Salomão, que também fez um excelente governo, apesar das suas mancadas espirituais, vamos assim dizer, né? Um homem tão inteligente que escreveu excelentes livros como Provérbios e Salmos, Eclesiastes, mas ele também teve as suas, vamos dizer assim, as suas derrapadas, né? Mas depois que ele falece, Salomão falece, os sucessores de Salomão, os filhos de Salomão, não se entenderam. E houve, então, ali um racha, e acabou que 10 tribos ficaram fiéis a um determinado rei, se não me engano, Roboão, e as outras 2 tribos do sul, que é conhecida como Judá, que é a tribo de Judá e Benjamim,
ficaram formando, então, vamos dizer, esse grupo Judá. E Israel, as demais 10 tribos que abrangia do norte, a parte norte, e então a Judá a parte sul. Por isso que muitas vezes nós lemos essa distinção Judá e Israel, porque daí em diante ambos grupos passaram a ter seus próprios reis, a sua autonomia jurídica, política, etc, etc. Né? E essa profecia do Senhor a Amós é essa profecia que fala aqui, né, que por 3 ou 4 transgressões de Judá não sustaria o castigo, mas porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após ela andar os seus pais, aí vem então o castigo, né? Meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Jerusalém, portanto, era a capital do reino do sul de Judá. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, agora falando de Israel, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Quer dizer, tanto as 2 tribos do sul como as 10 tribos do norte, todas elas estavam infringindo abertamente os mandamentos do Senhor, praticando o que eu costumo dizer, o pecado horizontal. Que o pecado horizontal é aquele que nós praticamos contra o próximo. E esse pecado contra o próximo chega aos olhos de Deus com a mesma gravidade de quando nós pecamos no sentido vertical, que é quando nós pecamos exclusivamente contra o Senhor. Então, pecar contra Deus e pecar contra o próximo, o Senhor Deus considera tão grave um quanto o outro. Então, essas são as ameaças que Deus fez através do profeta Amós a esses 2 reinos, reinos de Judá e reino de Israel. E o terceiro item da nossa lição nos mostra o grave pecado da injustiça social cometido em Israel, ou seja, na parte do reino do norte, né? Já falamos, mas volta aqui o versículo 4. Vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Olha, meus irmãos, e que isso sirva de alerta, porque às vezes a gente pensa que só tem gana contra o necessitado e destrói os miseráveis aquelas pessoas que têm um altíssimo patrimônio, mas não é bem assim. Às vezes, pessoas com poucos recursos são tão gananciosas, têm tanto sentimento de ódio, de raiva contra o outro, que não faz nenhuma diferença. A pessoa pode ter, por exemplo, eu já tenho falado isso quando estudamos em classe dominical, uma pessoa que ganha, por exemplo, digamos assim, um salário mínimo, né, R$1.100, pode achar que ganha pouco comparado com outros que ganham, digamos, 5, 6, 10, vamos aí avaliar um valor. Mas aquele que não ganha nem um salário mínimo, por exemplo, uma pessoa que não tenha emprego, não tenha na renda e mal vive com uns R$200, R$300. Para essas pessoas, esse que ganha 1.100, ganha bem. E muitas vezes esses que ganham 1.100 hostilizam aqueles que ganham 200 ou 300. Infelizmente é assim. Tá? Nós não podemos aqui mensurar por valores as virtudes das pessoas. Porque eu conheço, a vida tem nos ensinado muito isso. Essa injustiça ela é praticada em todas as esferas do poder econômico. Muito bem. Nosso tempo não para e eu deixo para vocês esse texto. Vocês leem depois, tiram as suas conclusões. E vou terminar só com esse versículo 7.
jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Deus está atento às nossas obras, os nossos feitos. Então, com isso nós terminamos essa lição. Espero que tenha ficado gravado, ou pelo menos despertado interesse para esse tema das injustiças sociais descritas no livro de Amós. E concluindo, então, faço esse apelo, que possamos abrir os nossos olhos para os acontecimentos do passado, e tirar lições para as nossas vidas no presente. O Senhor não está desapercebido das atitudes do seu povo, e o seu juízo se abaterá sobre os desobedientes. Bem claro a advertência do Senhor. Porém, aos que se arrependerem, e aí está a parte que eu aprecio, porque o erro vem da natureza pecaminosa do homem, mas o arrependimento vem da consciência das virtudes de Deus. O arrependimento vem da consciência das virtudes de Deus. Só arrepende-se aqueles que têm virtudes divinas na sua vida. Como lemos em Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Encontrarão no Senhor o perdão. Ezequiel 18, 21, que é o texto da nossa lição de domingo, né? Já falamos na lição de domingo. Mas vamos encerrar com esse versículo. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, todos os pecados, nós temos que fazer um inventário do nosso viver. Eu tenho que refletir se eu não estou falhando em alguma área da minha vida. Se eu não estou deixando de lado algum pecado que precisa ser resolvido. Não adianta eu querer corrigir uma parte e não corrigir a outra. Às vezes nós precisamos fazer uma cirurgia profunda na nossa vida para corrigir todo o mal que está nos prejudicando. Então, todos os pecados cometidos precisam ser avaliados e deixados de lado. E, continua Ezequiel, profeta, falando pela boca do Senhor, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Certamente viverá e não será morto. Meus amados irmãos, para alcançarmos essa retidão e essa justiça, vocês sabem que o único meio é através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu preciso dele, de Jesus Cristo. Nós precisamos dele para chegarmos a esse patamar de arrependimento. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo e domingo que vem, continuando sobre o livro de Amós, nós vamos ver esse tema na lição 11. Deus despreza a religião insincera. Que o Senhor possa estar nos capacitando a cada lição a sermos felizes na sua presença. Que Deus abençoe a todos.